Pessoal, essa questão nos diz o seguinte: a Polícia Militar de Pernambuco possui uma frota de 1.500 carros, sendo que parte utiliza como combustível gasolina e o restante biocombustível, que funciona com álcool e gasolina. Álcool e gasolina. O novo comandante determinou que, neste total de 1.500 carros, 80% dos carros a gasolina e 60% dos biocombustíveis sofressem uma conversão para também funcionar a gás. Sabendo que após a conversão, 840 carros do total de carros passaram a utilizar dois e somente dois tipos de combustível, é correto afirmar que o número de carros que permanece consumindo somente gasolina é. Muito bem. Utilizamos aqui a letra G para gasolina e B para biocombustível. A indagação da banca é o número de carros que consome somente gasolina, só gasolina. Vamos partir da informação que a questão nos trouxe. 840 carros vão consumir somente dois combustíveis. Quem são os carros que vão consumir somente dois combustíveis? Aqueles que forem movidos a gasolina e gás e aqueles que forem movidos a biocombustível, ou seja, gasolina e álcool. Terão um grupo de carros que serão movidos somente a gasolina, um combustível, e terão um grupo de carros que será movido a biocombustível e gás, ou seja, gasolina, álcool e gás. Certo? Quem serão os carros que serão movidos a dois combustíveis? Os 840 carros que compõem esse grupo serão 80% dos a gasolina que estarão convertidos também a gás. Então, 0,8 G. Mais aqueles que permanecerão a biocombustível, pois eles funcionarão também a dois combustíveis, gasolina e álcool. Então, se do total de 100% dos carros biocombustíveis, 60% receberão três combustíveis, logo 40% permanecerão a dois combustíveis. Sendo assim, 0,4 B. Pessoal, por que eu já trouxe as frações 0,8 e 0,4? Quando eu digo 80%, quero dizer que 8 em cada 10 ou 80 em cada 100 ou 0,8 a cada um carro. Isso é equivalente a 80%. Por que eu trouxe 0,4B? 0,4 dos biocombustíveis. Porque é a mesma coisa que escrevermos 4 sobre 10 ou 40%, a palavra porcento quer dizer que a cada 100 carros, 40 terão essa característica, ou 0,4 sobre 1. Então, esses são os fatores que estão multiplicando o número de carros, G ou B, para que se chegue aos valores de 80% e 40%. Certo? Primeira informação. Segunda informação. Em nenhum momento nos trouxe que serão adquiridos novos carros. Então, os 1.500 carros que compõem essa frota, eles têm que ser compostos de carro a gasolina mais carro a biocombustível. 840 é igual a 0,8 G mais 0,4 B. 1.500 é igual
AG mais B. Teremos que isolar uma variável. Compomos aqui um sistema de equações com duas variáveis, variável G e B. Devemos isolar uma variável e substituir na outra equação. Esse é o princípio para a resolução de sistemas. Como o problema nos questiona quanto à quantidade de carros a gasolina, é favorável à resolução que o resultado final se encontre G. Dessa forma, isolaremos a variável B na equação inferior, será substituída na equação superior para isolarmos e termos apenas a letra G para a resolução do problema. Então, B será igual a 1.500 menos G. O que foi feito? A letra G passou para o outro lado da igualdade, invertendo a operação. Se ela estava somando a B, ela passa subtraindo do 1.500. B equivale a 1.500 menos G. 840 será igual a 0,8 G mais 0,4, que estará multiplicando 1.500 menos G. 840 será igual a 0,8 G mais multiplicação de um termo por uma equação. Multiplica todos os termos. Tenha 2, 3, 4, quantos estiverem, é multiplicado por esse fator. Então, 1.500 vezes 0,4. Pessoal, fazer 1.500 vezes 0,4, aquela fração com vírgula, ela pode trazer insegurança, pode trazer uma complexidade. Mas é a mesma coisa que eu multiplicar por 4 vezes 4 e dividir por 10. Certo? Então, 1.500 vezes 4 vai ser igual a 1.500 vezes 4 divididos por 10. 1.500 vezes 4, 6.000. Divididos por 10, 600. Então, 0,4 vezes 1.500, 600. Menos 0,4 G. Lembre-se, cuidado com o sinal que acompanha a variável. Mais 0,4 menos G, quando multiplicamos mais com menos, o sinal deve ser negativo. Se são sinais diferentes, o resultado é um sinal negativo. Próximo passo, tudo que acompanha a variável para um lado é igualdade, tudo que não acompanha para o outro. 840 menos 600 vai ser igual a 0,8 G menos 0,4 G. 840 menos 600. 240. Vai ser igual a 0,8 menos 0,4. 8 menos 4. 4. Então, 0,8 menos 0,4 será 0,4 G. Vamos chegar ao valor de G, dividindo o valor que acompanha, que está multiplicando G, passa para o outro lado, invertendo a operação. Se ele estava multiplicando, passa dividindo. Logo, 240 divididos por 0,4 deve ser igual ao número de carros a gasolina.
240 divididos por 0,4. Assim como quando foi resolvida a multiplicação, eu consegui ajustar os valores para simplificar o raciocínio, da mesma forma eu consigo fazer na divisão. Dividir 240 por 0,4 equivale a eu multiplicar os dois termos por 10. Então tiraria a vírgula, quando eu multiplico 0,4 por 10, o valor é 4. 240 por 10 ficaria 2.400. Logo, dividir 2.400 por 0,4 é equivalente, deve ter o mesmo resultado que dividir 2.400 por 4. Certo? Vamos resolver a divisão. 24 divididos por 4, 6. 6 vezes 4, 24. Não sobra nada. Baixo o zero, baixo um outro zero, 600. Então, 600 é a quantidade de carros a gasolina. Destes 600 carros, 80% sofrerão uma alteração para funcionar também a gás. Logo, 20% permanecerão somente a gasolina. E essa é a indagação da banca, o número de carros que consomem só a gasolina. Então será 20% deste valor. De forma rápida, para simplificar. Quanto que é 20% de 600? Digo que valores como 1% e 10% são sempre fáceis de resolver, fáceis de enxergar. Quanto que é 10% de 600? Quanto que é 10% de 100? 10% serão 10. Quanto que é 10% de 600? De 600, 10% equivale a 60 carros. Quanto que serão 20% de 600? Será o dobro. Logo, serão 20% de 600 equivale a 120 carros. 120 carros consumirão somente gasolina. Alternativa da questão C.